Angola é terra longe, Angola é de Angola. Quero ver quem é de Angola no terreiro Saravá. Eu adorei as almas, salve os pretos velhos e pretas velhas de Angola. Angola é uma terra que diz muito sobre as origens da Umbanda. E muitos pretos velhos e pretas velhas se identificam como de origem angolana. E qual é o significado e a herança de Angola na Umbanda? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre os pretos velhos de Angola. Quais são os seus saberes e ensinamentos? Olá, eu sou o pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade, Aldeia de Luz. Se você está chegando no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e faço o convite para você já se inscrever e acompanhar outros vídeos como esse que valorizam as raízes ancestrais da nossa religião. Aqui a gente tem muito material sobre origens da Umbanda, sobre o trabalho dos caboclos. Não deixe de conhecer, né? Deixa o seu apoio ao nosso trabalho, né? Porque são vocês que fortalecem a nossa iniciativa. Vamos falar sobre os pretos velhos de Angola, né? O que é Angola? Angola é um país localizado na África, na costa ocidental, né? Um país que está no centro-oeste da África, banhado no litoral pelo Oceano Atlântico e que tem muita coisa em comum com o Brasil. Ambos falamos, né, tanto o Brasil quanto Angola, fala a língua portuguesa e Angola teve colonização portuguesa e alcançou a sua independência apenas em 1975, ou seja, há menos de 50 anos Angola é independente, tornou-se independente de Portugal. E existe uma relação muito profunda entre a história de Angola e a história do Brasil, porque grande parte dos escravizados trazidos para o território brasileiro no período da escravidão durante séculos, né, 3 séculos e meio, eram de origem do território que hoje corresponde a Angola. Eram de origem dos povos Ambundo, dos povos Lunda Quioko, né, dos Bakongo, ou seja, de origem dos povos de língua banto, né, desse grande grupo de línguas centro-africanas. Quando a gente fala em banto, nós não estamos nos referindo a um único povo. Não existe o povo banto. Banto, na verdade, é como nós podemos chamar um grupo, talvez de centenas de povos, que têm línguas e culturas em comum, né? Esses povos estão no centro e no sul da África, em grande parte do continente africano. Em Angola, nós temos muita influência, por exemplo, do povo Ambundo, né? Falante do Quimbundo. E os pretos velhos que se reconhecem como de Angola, por exemplo, vovó Mariana de Angola, pai Joaquim de Angola, pai João de Angola, eles rememoram no terreiro a força desses africanos, né? Eles são espíritos que têm essa origem no continente africano, que foram trazidos para o Brasil no contexto da escravização e que hoje se manifestam nos terreiros. Então, o preto velho de Angola, ele é um ancestral que está homenageando a sua terra, né? Ele é um preto que foi escravizado, foi trazido para o Brasil e hoje se manifesta nos terreiros para nos aconselhar, para nos guiar com as suas rezas, suas mirongas, né, seus banhos. O preto velho, então, a preta velha, traz a força de Angola, assim como de Moçambique, do Congo, de Benguela, de Cabinda, dessas regiões de África. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os pretos velhos de Angola. Então, na história, né,
quem seria, né? Quem seriam esses pretos velhos? Eu quero voltar um pouquinho no tempo para a gente entender. Segundo a historiadora Mary Karash, que tem um excelente livro sobre os escravizados no Brasil no século XIX, especialmente no Rio de Janeiro, ela vai dizer que a região de Angola era habitada principalmente, né, tinha predominância de populações falantes do quimbundo, principalmente o povo ambundo. Angola é cortada pelo rio Cuanza, um rio importante que tem uma extensão de quase 1.000 quilômetros, né? E a vida dos povos da região é muito dependente do rio, né? A água é muito importante para a sua subsistência. Então aí a gente já vai entender como é o trabalho desses pretos velhos, muito ligados à terra, muito ligados à água, muito ligados à Calunga Grande, ao mar, por conta da travessia que fizeram na diáspora, na vinda para o Brasil, né? A vinda forçada. E é importante dizer, né, que essa identificação dos pretos velhos, que dizem de Angola, pai Joaquim de Angola, vovó Cabinda, né, o que a gente chama de Cambinda, todos esses nomes são portos, regiões, reinos ou cidades africanas, né? Então palavras como Benguela, Mina, Nagô, Cabinda, Moçambique, Angola, Aruanda, são palavras que se referem a regiões de Angola, a regiões africanas, perdão, né? Não só de Angola, regiões africanas. E aí nós temos tanto reinos quanto cidades ou portos. E é importante, né? Os historiadores dizem, né? Tanto Mary Karash, James Sweet, né, que também tem um livro importante, né, sobre a religiosidade de origem africana, né, a vida dos africanos na América, eles vão dizer que esses nomes não necessariamente falam sobre o povo ao qual aquele africano pertencia. Por exemplo, Cabinda. Cabinda não é um povo. Cabinda é um porto no qual embarcavam esses escravizados. E escravizados de diversas nações, diversas nacionalidades. A mesma coisa como Angola. Angola é um nome genérico para diversos povos, nações, grupos, né, que se reuniam naquele território, né, e que foram escravizados pelos portugueses, principalmente, também pelos holandeses, no triste período da escravização. Então, quais eram os povos, né, que habitavam aquela região? A gente imagina o território angolano cortado pelo rio Cuanza. Ao norte do rio Cuanza, na região de Luanda e também nos interiores, nós temos o povo ambundo, falante do quimbundo. Para este povo, a divindade suprema era Zambi, ou Nzambi, né? Zambiapungo, o Criador, né? E eles tinham, o povo ambundo, tinha uma relação muito forte com os ancestrais, né? Ou seja, com aqueles que vieram antes de nós, né? Os ancestrais eram reconhecidos como espíritos que interferiam na vida da comunidade, né? Então os ancestrais, eles não estavam separados de nós no mundo espiritual. Eles continuavam aconselhando, cuidando e interferindo na vida da comunidade, né? Alguns deles habitavam as forças da natureza, os rios, as cachoeiras, a mata. Então era possível fazer oferendas aos ancestrais nesses reinos. Percebam que muito disso é o que nós fazemos na Umbanda, né? Então, os saberes do povo ambundo foram trazidos para a Umbanda. Inclusive, a própria palavra Umbanda é de origem ambunda, né? Ela é uma palavra que vem do quimbundo, que significa arte de curar, né? Então, nós temos ao norte do rio Cuanza o povo ambundo. Temos também os Lunda Quioko, é um outro povo, o povo Lunda, que na visão do Tata Tancredo da Silva
Pinto, né, um importante pai de santo de Umbanda, que teve um papel valoroso, né, de organizar a Umbanda e de resgatar essas raízes africanas, ele diz que a Umbanda tem raiz Lunda Kyoko. Né? Ele atribui aos Lunda Kyoko a criação, a formação da Umbanda, ou de pelo menos grande parte, né, da cultura e da religiosidade umbandista. Então temos também os Lunda Kyoko. Né? E outros povos, né, como os Ambaca, os Kissamas, os Rebolos ou Libolos, né, os Moange. Ao sul do rio Kwanza, nós temos os Ovibundos, que eram falantes do Umbundo, uma outra língua. Tá? Então, se a gente puder apontar, nós temos 3 línguas mais conhecidas naquela região. Né? Nós temos, ao norte do rio Kwanza, o Kimbundo, ao sul do rio Kwanza, o Umbundo, e mais ao norte um pouco, né, na região do Congo, de Cabinda, temos o Kikongo, né? E aí outro dia a gente vai fazer um vídeo falando especificamente sobre os pretos velhos do Congo, né, como vovó Maria Conga, mas esse é assunto para outra conversa. E também os de Cabinda, né? Mas falando ainda sobre os de Angola, né? Então Angola era uma região que reunia esses povos diversos, falantes de línguas diferentes, e alguns eram até rivais, né? E existia rivalidade, por exemplo, entre os Ambundo e os Imbangala, né? Que era um outro povo da região. Ou seja, era um contexto cultural muito rico, né? E aí, de onde que vem a palavra Angola? Vamos chegar lá, né? Angola era o chefe supremo do povo Ambundo. Então Angola, inicialmente, não era o povo, era o nome do rei. O rei que tinha o nome de Angola, né? Conta-se, né, o próprio Ney Lopes, no livro Kitabo, né, um importante livro que resgata os saberes africanos, ele vai dizer que conta-se na tradição popular de Angola que havia várias aldeias, né, algumas delas rivais, outras tinham relações amistosas, e daí o chefe de uma dessas aldeias recebeu de uma divindade um conhecimento valoroso a respeito do uso do ferro, e ele se tornou um ferreiro. Isso mostra a importância do ferro para esse povo, né? Ele se torna um importante ferreiro. E ali, esse líder, esse chefe dessa aldeia, torna-se o primeiro Ingola, com N, né? Daí vem a palavra Angola, o primeiro chefe, e funda, a partir de então, o reino do Dongo, ou Indongo, que é o reino de Angola, né? Que depois se torna Angola. Então, nós estamos falando aqui de um mito fundador, não é mesmo? É uma história, né? Um mito de como surge esse poder ancestral desse chefe, né? Que recebe de uma divindade o domínio sobre o ferro. E dali, né, o ferro sempre tem um papel civilizador, né? O papel de construção das civilizações, né? E aí, né, tanto que o Nkosi é considerado um herói civilizador, né? Um ancestral que tem essa força de construir, de levar o progresso, né? Assim como Ogum, né? Que também é o senhor da iniciativa, o senhor do progresso, o senhor da tecnologia, o que abre caminhos, o que dá início a tudo, né? Então nós estamos falando de um mito fundador. O Dongo, né, ou Indongo, era um reino que foi encontrado, né, invadido e colonizado pelos portugueses a partir do século XVI, né? Então o Ingola, ou Angola, era o rei deste reino, né? E a capital não era Luanda. Luanda é uma cidade que fica no litoral, né? A capital era mais no interior. E é neste reino que surge a liderança de uma figura importantíssima, que é a Rainha Ginga, famosa, né? Conhecida, a célebre Rainha Ginga, né? Que era chamada de Nzinga Mbandi, que ela viveu, né,
entre 1582 e 1663, né? Nesse período, ela, que era filha do Angola, torna-se depois ela mesma a governante do Ndongo e anexa a região de Matamba, ela expande os seus domínios e resiste bravamente à dominação portuguesa, né? Então a história da Rainha Ginga é uma história de resistência, uma história de sobrevivência, né? De resistir à escravização, porque o que ocorria era isso, né? Os portugueses estavam buscando mão de obra para trazer para o Brasil, né? Para trabalhar nos canaviais, né? Na produção da cana-de-açúcar. Então, os dados históricos apontam que a maioria dos africanos que vieram para o Brasil era dessa região, né? Era dessa região de Angola e do Congo, né? Os povos banto, né? Da África Central Ocidental. Os números variam de acordo com a época, né? Às vezes vem mais, às vezes vem menos, mas em torno de 60% a 80% dos africanos que chegaram no Brasil eram de origem centro-africana, né? Principalmente na região sudeste do país. Então a gente tem uma influência muito grande na nossa língua, em palavras que têm origem no quimbundo, no kikongo, no umbundo, né? E a própria religiosidade, né? A Umbanda é uma religião que tem raiz africana, não por acaso, né? Por conta exatamente dessa história. E a palavra Angola, portanto, ela tem um significado muito grande para nós. O que é Angola, né? Na religiosidade e na cultura brasileira? Angola é o nome de uma nação do candomblé, né? Uma nação que traz essa herança também, né? A herança desses povos, né? A nação Angola. Temos também uma tradição na capoeira, que é a tradição Angola. Uma capoeira muito tradicional, né? Criada no Brasil, mas com grande influência africana. E temos também a própria Umbanda, né? Que a própria palavra e os seus saberes bebem nesses saberes africanos. Então, toda essa reflexão é um mergulho, né, que a gente faz na história para entender como é que um preto velho adota o nome de João de Angola, pai José de Angola, pai Joaquim de Angola, que é muito conhecido, vovó Maria de Angola, vovó Mariana de Angola, como temos uma preta velha na nossa casa, e por aí vai, né? Por que eles adotam o nome? Porque eles fazem uso, reverenciam a terra de onde eles vieram, nada mais do que isso, né? Esse é o ponto fundamental. Eles fazem referência à memória ancestral africana, eles estão reverenciando essa terra. Não necessariamente eles eram do povo Angola, até porque não existia um povo Angola, como eu já disse, né? Era o povo Ambundo, os Lunda Kioco, eram vários povos, né? Angola, na verdade, é uma região e depois tornou-se um país, né? Era o nome do governante, então daí que vem a palavra, né? Mas aqui no Brasil, os africanos se identificavam assim e eram conhecidos assim, né? No livro do historiador, né, Carlos Eugênio Líbano Soares, que fala sobre a capoeira escrava, esse é o título do livro, Capoeira Escrava, ele traz a história da capoeira no Rio de Janeiro, né, das maltas de capoeira, e os capoeiras que eram presos na primeira metade do século XIX, ali por 1830, 1840, eram levados para as prisões, para trabalho forçado, porque praticavam capoeira. Eles recebiam esses nomes: Felipe Angola, João Angola, Pedro Benguela, Luiz Moçambique, José Luanda, ou seja, eles tinham os seus nomes associados às regiões de onde eles vieram, né? E assim eles eram reconhecidos. Então é por isso, né, que os pretos velhos utilizam os seus nomes, fazendo essa homenagem, essa memória, trazendo essa memória viva de África, né? É possível dizer que determinada falange ou linha de preto velho está ligada
a este ou aquele orixá? Os pretos velhos, eles têm ligação com os orixás, né? Nós podemos encontrar pretos velhos de Oxum, pretos velhos de Iemanjá, pretos velhos de Oxóssi, pretos velhos de Ogum, mas no meu entendimento, nós não devemos associar essa origem a um orixá. A gente até vai encontrar alguns textos que falam sobre isso, né? Principalmente na internet, mas eu não concordo. Por exemplo, dizer que todo preto velho de Angola é de Ogum, ou que todo preto velho de Aruanda é de Oxalá. A gente vai encontrar alguns textos dizendo isso, variando o orixá aqui e ali, mas o fato é tentar associar essa origem a um orixá. Eu acho que não funciona assim, né? Porque na verdade está se referindo a uma terra, a uma origem ancestral e não a este ou aquele orixá. Embora, volto a dizer, a gente pode encontrar um preto velho que seja de Oxóssi, assim como nós também somos de Oxóssi, de Oxum, de Xangô, né? Então o preto velho ele pode trazer a força de um orixá e geralmente traz, embora todos eles, né, estejam muito ligados, né, ao Oxalá, ao Baluaê e a Nanã, né, que são os orixás que vibram muito na linha de preto velho. Mas esse é assunto para outro vídeo, né? Eu estou só hoje falando sobre o tema preto velhos de Angola. Bem, a gente percebe que ao fazer esse resgate ancestral da sua terra, eles também reverenciam a Mãe Terra, a Sagrada Mãe Terra. Eles, portanto, os pretos velhos de Angola e de outras regiões de África têm muita ligação com a terra, né? E também tem muita ligação com a água. Isso é algo que a gente pode concluir também. Já que para os povos que habitavam a região de Angola, tanto o rio Kwanza quanto o Oceano Atlântico eram muito importantes. Então, a Calunga Grande, o mar, é muito importante para eles, né? Assim como o rio Kwanza. Então, há ali uma ligação muito grande deles com as águas e com a terra. Isso é algo que a gente percebe nos seus pontos riscados, né? Que a gente percebe nas suas cantigas, que a gente percebe nos seus trabalhos, nas suas mirongas, né? Mas é importante dizer, e aí eu já caminho para concluir, que cada preto velho é um espírito individual, né? Então, cada preto velho é como nós, é um ser que viveu aqui na Terra. Então, a gente não pode colocá-los em caixinha, dizendo assim, todo preto velho de Angola é igual e trabalha assim. Não, não é. Se o povo brasileiro é um povo tão diverso, imagina o mesmo que ocorre, né, em África, né? Há uma diversidade muito grande. E a gente vai encontrar inúmeras cantigas de pretos velhos e pretas velhas que falam de Angola, né? Ou falam de outros povos, outras regiões, referências relativas a essa região. Tem um ponto antigo que diz assim, Cacuruque, Cacuruque, eu quero cambarerê, sou caçange de Angola, caçulê que eu vou lhe aprender. É um ponto que traz muitas palavras de origem do quimbundo e fala, né, que sou caçange de Angola, né, dizendo exatamente que é deste povo da região de Angola. Ou seja, os pretos velhos são memórias vivas, né, de África. E é preciso que nós, umbandistas, possamos fazer esse resgate e conhecer melhor as suas histórias. Essa é a proposta desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer outros vídeos falando sobre outras origens de pretos velhos e fique aqui acompanhando para você ficar ligado nesse tema. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Que Pai Joaquim de Aruanda abençoe o seu caminho, assim como todos os pretos velhos e pretas velhas. Eu adorei as almas.